A paz do Senhor, meus irmãos, que grata satisfação estar voltando até vocês através desta live. É muito honroso para mim ter esse contato abençoado com esses amados pastores, líderes, homens de Deus, para nós voltarmos a compartilhar o nosso segundo princípio sobre do que nós estamos tratando. As 4 coisas que todo obreiro, todo líder precisa aprender. No vídeo passado eu falei sobre a importância de nós aprendermos a ficar ociosos. Eu tomei como base a vida de Moisés, quando ele, até o capítulo 18, ele estava atolado no consumismo, julgando o povo do dia, da hora que amanhecia o dia até o sol se pôr. Isso por muitos e muitos anos aconteceu, até que um dia Jetro, Reuel, Obabe, o seu sogro, visitou-o e disse: meu filho, o que você está fazendo não é bom. Escolhe homens capazes, homens verdadeiros, e coloca sobre grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Enquanto tu fica julgando as coisas mais difíceis, as coisas mais fáceis, deixa que esses homens julguem. E você vai separar tempo para estar com Deus. E aí, a partir do capítulo 19, após Moisés ter dado ouvido ao conselho do seu sogro, você vê o que aconteceu na vida daquele grande homem de Deus chamado Moisés. Entendeu? Então, é muito importante quando a gente ouve conselhos. Conselhos sempre são bons para nós ouvirmos. E Moisés teve essa dita de ouvir o conselho do seu sogro. E aí, após o capítulo 19, o ministério de Moisés mudou radicalmente. Ele começou a ouvir Deus, a receber de Deus, a ter tempo para ouvir e ter um tempo de qualidade com Deus. Muitas vezes, nós como obreiros estamos tão atolados no consumismo, no ativismo, ocupado com a obra, reuniões, construções, viagem, e esquecemos de tirar tempo com o dono da obra. Isso nós esmiuçamos direitinho no vídeo passado, sobre o benefício da gente aprender a também ficar ocioso, tá bom? Já hoje o segundo tema que eu quero trazer é aprendendo a ser ignorante. Ou seja, não ignorante de estupidez, de trato bruto, sem nenhuma sociabilidade, mas é a ignorância de não saber tudo. E quando a gente não sabe tudo, a gente não se acomoda, a gente vai atrás de buscar conhecimento. Então, é um benefício para todo obreiro aprender a saber que ele não sabe muita coisa. Só sei que nada sei, né? Já diz o ditado popular. Então, quando nós reconhecemos dentro da nossa humildade que nós não sabemos tudo, aí a gente vai atrás de pesquisar, não é? Muitas pessoas chegam para mim falando sobre algum tipo, alguma abordagem, algum tema, e quando eu sei, eu fico feliz em compartilhar dos meus conhecimentos, porque eu tenho 2 obsessões na minha vida. A primeira, aprender, e depois ensinar aquilo que eu aprendi. Então, quando eu não sei, eu sou honesto, eu não invento, eu não enrolo de querido, olha, eu vou ficar te devendo essa, mas eu vou me esforçar para quando a próxima vez eu já ter a resposta para você, se você ainda não descobriu, tá bom? Então, a importância de nós aprendermos a saber que nós não sabemos tudo é muito importante e eficaz na vida de um líder, tá bom?
pedindo desculpa pelo vídeo passado. Eu coloquei um fundo musical, mas saiu muito alto. Hoje eu não vou colocar fundo musical. E outro pedido de desculpa é porque nós estamos iniciando, ainda muita coisa a melhorar, mas é melhor o feito do que o perfeito, não é? Porque a simplicidade é o ápice da perfeição. Se eu for esperar estar tudo nos mínimos detalhes, talvez eu nunca tivesse inaugurado este canal. Então, a gente começa do começo, né? Uma grande corrida, ela começa de um simples passo. E é o simples passo que nós estamos dando em direção à perfeição. Compartilhe com outros colegas de ministério esta série de ministração que eu estou dando de uma forma muito amorosa. Mas, gente, agora que eu comecei a falar, veio uma coceira no nariz, me perdoe, mas eu não quero cortar, não quero editar, eu não quero fazer nada. Vai sair como está o vídeo, tá bom? Então, queridos, se vocês saírem daqui hoje aprendendo a ser ociosos, aprendendo a saber que não sabe muita coisa e prontos para lidar com seus fracassos, porque nós muitas vezes não somos ensinados a lidar com nossos fracassos, entendeu? E na maioria das vezes nós fracassamos. E o que fazer quando nós fracassarmos? Porque, meus queridos, quem só tem história de sucesso para contar, duas coisas acontecem. Ou ele está mentindo, ou ele nunca tentou, porque quem tenta, às vezes, fracassa. Entendeu? Então, se você, ao final dessas 4 ministrações, aprender a ficar ocioso, aprender a saber que não sabe muita coisa, aprender a imitar, entendeu? Eu entendo que eu completei hoje a minha missão nessa palavra com você, tá bom? Então, queridos, vamos continuar nesta nossa jornada buscando a perfeição. Como é que a ignorância, não de uma estupidez, de uma pessoa bruta, sem trato fino, como é que uma ignorância, por falta de sabedoria, de conhecimento, pode contribuir para o crescimento da igreja? Pode, é muito simples, eu já te digo, mosca, em nome de Jesus, sai daqui. Porque somente os ignorantes possuem fome pelo conhecimento. Quando você está com fome, você vai procurar comer novamente? Não, é óbvio. Então, quando a gente não sabe muito, a gente tem a vontade de continuar buscando, pesquisando. Alguns colegas meus perguntam, mas pastor Vitor, eu já li esse versículo esta semana e eu não vi nada do que o senhor está vendo aí, se eu tirar cada pérola desses versículos. Queridos, primeiro, porque eu não leio a Bíblia para marcar um X dizendo que eu li tantos capítulos no dia. Não, eu leio a Bíblia já com o intuito de investigar. Eu tenho 62 anos. Se com 62 anos eu ainda não extraí da Bíblia o meu devocional para me manter firme, quando é que eu vou fazer isso? Então, eu já não leio mais a Bíblia com aquela intenção de... Claro, a gente se alimenta sim, mas não somente, mas para descobrir os tesouros que tem ali dentro, porque Provérbios 25 e 25 diz que a glória de Deus é encobrir certas coisas aos homens, mas a glória dos reis é tentar descobrir. E neste evangelho aqui, tem coisas que eu não sei e eu quero saber. Neste evangelho tem coisas que eu não tenho e eu quero ter. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quando eu viajo, eu não trago ternos caros na minha bagagem. Eu não trago sapatos cromo alemão. Se você pudesse ver o que eu trago na minha mala, são livros, Bíblias. Eu tenho tantas Bíblias aqui, não sei se eu vou poder conseguir mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Só um momentinho.
quantas Bíblias eu tenho aqui. Ah, lá em cima. Livros. Para aqui, para o outro lado, ainda tem uma ruma deles. Então, eu invisto na minha sabedoria. Ali são os meus patins, viu? Quando eu patinava. Entreguei de bandeja. Então, esses livros que vocês estão vendo aí, todos são lidos e rabiscados, porque o meu desejo por conhecer, para poder ensinar, é muito grande. Então, queridos, agora não, porque eu tive cirurgiando da vista, não é? Mas houve tempo em que eu lia um livro por mês, 12 livros por ano, entendeu? Porque é muito importante a gente ler. O próprio Jesus investigava lá na Torá o que as profecias a respeito dele falavam. O próprio Daniel buscava conhecimento nos livros, não é, para agregar valores aos seus conhecimentos. Mas alguns dos colegas, eu até entendo o nível de religiosidade, eu não leio livro nenhum. Meu livro é a palavra de Deus. Sim, eu também. Mas a Bíblia, ela fecha a questão em alguns pontos. Por exemplo, a Bíblia fala que numa noite só, um anjo matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe. Você já passou por essa passagem, né? E é verdade. Mas ela não conta mais coisas a respeito disso. Houve uma escavação lá onde ficava o palácio do rei Senaqueribe, na Síria, e a arqueologia descobriu a biblioteca do rei da Síria, Senaqueribe. Estava escrito lá nas pedras de argila uma declaração fantástica. Naquela noite, Isaías e o rei não tinham como fugir ao meu cerco. Que Senaqueribe era terrível. Quando ele invadia uma cidade, ele cortava o suprimento de água, sitiava a cidade, era irmão de Adonisedeque. Então, tipo assim, nas anotações do rei Senaqueribe estava escrito assim: naquela noite, Isaías e o rei não podiam fugir ao meu cerco, mas inesperadamente ratos saíram da terra e mordiam os pés dos meus soldados, e eles tinham uma grande febre que nós conhecemos aqui na Amazônia como sezão, uma febre além dos 40 graus. E naquela noite, inexplicadamente, eu perdi 185 mil soldados. Mas a Bíblia diz que foi anjo. E possa ser, e foi, mas só que Deus tem os modos operantes dele, né? Tem uma história que é assim um pouco forçada a barra, mas só para você entender. Uma senhora tinha uma vizinha que era uma vizinha muito má. E essa crente padecia com essa vizinha má. E ela orando, Deus disse: eu vou mandar o meu exército lá, na casa dessa vizinha que te persegue. Meu irmão, de um dia para a noite apareceu um formigueiro tão grande que aquela mulher não pôde ficar mais na casa. Um enxame de formiga daquelas de fogo, aquelas vermelhas. Ela vendeu a casa. Como assim, meu exército? Um exército de formiga. Ai, a gente tem que acreditar nessas coisas, meu irmão. Deus é todo poderoso. Então, eu quando viajo, eu trago livros, Bíblias. Minhas Bíblias são de 400, 500 reais. Às vezes o cara não dá R$1 num livro e gasta tudo no McDonald's. Se você tem vontade de conhecer aquilo que você já sabe, qual é o prazer disso? Assistir um filme várias vezes? Não. Então, a minha direção é: compre bons livros. Não livros que puxam para uma denominação, que puxam para um cunho doutrinário. Leia livros de teologia sem
tendência a nenhuma denominação. Leia bons livros. Então, se eu não sei de uma coisa, eu sou estúpido ou ignorante. Que as pessoas confundem. Fulano é muito ignorante. Não, ele não é ignorante, ele é estúpido. Ele é grosso na fala. Ele não tem finos tratos. Ignorante é você não saber uma coisa. Eu realmente, pastor Vitor Hugo, apesar de eu ser um homem muito estudado, tenho algumas faculdades, mas eu ainda sou ignorante em alguma coisa. Quer saber de uma coisa? Fale comigo de mecânica de carro. Eu não sei nada. De carro eu só sei ligar e desligar, botar uma água lá no como é o nome daquele trem lá? Reservatório. Tá vendo? Nem o nome da peça eu sei direito. De futebol também eu não sei nada. Mas de Bíblia, Deus tem me dado a graça para me saber um pouco para mim e compartilhar com as pessoas. Então, se eu não sei, logo eu sou ignorante. E nós temos que sermos honestos conosco mesmo. Se eu não sei, eu não sei. Não adianta estar inventando moda. Nós temos que ser honestos com a gente mesmo e honesto com os outros. Porque eu já tenho visto cada firula do tipo assim, o crente perguntava para o pastor e ele não sabia a resposta e inventar, e eu sabia a resposta correta. Eu digo, meu Deus, como esse cara tem a cara de pau de mentir, sabe? Aquelas pessoas que têm a síndrome de Dunning-Kruger. A síndrome de Kruger é aquela pessoa que não sabe nada e acha que sabe tudo e omite opiniões sem se importar com o prejuízo que aquela opinião vai gerar na vida de quem está ouvindo. Porque nós, pastores, somos formadores de opinião e com o microfone na mão, meu irmão, olha, a gente faz um arraso, para bem ou para mal. Então aqueles Dennis Kruger, que não sabe muita coisa e acha que sabe muita coisa, e ficam aí arrotando, né? Achando que sabe. Então nós temos que ser honestos conosco mesmo, com nós mesmos e com os outros. Há dois tipos de líderes. O primeiro, ele possui a síndrome de Adão. Acham que não precisam aprender nada mais com ninguém. Pois Deus vai me revelar. Para com isso, meu irmão. Bebe na fonte do teu irmão. Se você conhece, se a fonte é segura, beba na fonte dele. Não, mas ele só aceita se Deus revelar para ele. Tem denominação que não confia na unção do outro obreiro da outra denominação. Um dia eu chamei um amigo meu e disse, olha, cuidado. Quando você sair, fecha o teu carro, não deixe o teu carro aberto. Algo está para acontecer com você. Ele, muito educado, agradeceu. Não deu 2 semanas. A cidade que eu moro foi tomada pela notícia de que a filha daquele pastor havia sido sequestrada. E foi luta, viu? Mas graças a Deus, a igreja entrou em oração. Ela foi resgatada, sem pagar resgate. E passando algum tempo, eu encontrei esse dito pastor na porta de um hotel, buscando um pregador famoso que ia pregar na igreja dele. E eu falei, pois é, né, pastor, eu, naquele tempo. Ele disse, meu irmão, me perdoe, eu não dei ouvido a você porque nós, da nossa igreja, nós somos ensinados pela nossa liderança a não darmos ouvido a ninguém, só o nosso líder, só o pessoal da nossa convenção. Em certo ponto, tem até um motivo de ser, mas nós não podemos sermos obtusos, né, ao ponto da gente desprezar a revelação de alguém. Nós não devemos ser porcelânicos, entendeu? Então, aqueles obreiros que têm a síndrome de Adão, não precisam aprender nada com ninguém. Porque se Deus quiser que ele aprenda, Deus revela para ele. Olha, vai esperando, tá?
espera sentado. E tem a outra classe dos sabichões. Julgam que sabe de tudo. E na sua presunção, estes líderes jogam fora séculos de unção e de mover de Deus e esperam que Deus comece tudo de novo outra vez com eles e para eles. Sendo que a unção está rolando, o mover de Deus está rolando, eles estão de braços cruzados esperando que Deus vá trazer uma novidade para eles. Entendeu? O primeiro diz: o que eu não sei, Deus vai me ensinar. O segundo diz: eu já sei de tudo, o que é até mais grave. É triste quando nós deparamos com obreiros tão obtusos, né? Mas o problema é que nós, pastores, queremos ser especialistas em tudo. E não somos, meus queridos. Nós precisamos aprender com os mais simples, com os mais velhos. Você não é obrigado a saber tudo. Teu HD não comporta. Beba na experiência dos mais sábios. Que nós sabemos tudo sobre todas as coisas. Ninguém sabe tudo sobre todas as coisas. É raríssimo encontrar um pastor que não sabe sobre determinado assunto. E tem um daqueles, ainda que são mais exibidos, que não deixam você expor as suas ideias. Ele abafa, ele fala mais do que você, ele não dá espaço para você também expressar o seu conhecimento. Um dia eu tive que me calar, que eu fui falar sobre o demônio Moloque, aí aquele obreiro disparou o conhecimento dele. Eu tinha tanta coisa para agregar a ele, mas fazer o quê, né? E eu tenho um problema, eu travo logo, não sei. Se eu estou falando com alguém me corta, já era. Os mais próximos de mim já conhecem. Eles esperam, eu dou vez para todo mundo falar, mas na hora que eu estiver falando, por favor, não me interrompa. Isso é de uma má educação sem precedente. Então é muito raro encontrar algum pastor que não saiba determinado assunto. É muito difícil. Mas tem pastores tão estudados, tão polidos, que é bom ouvi-los. Mas tem outros que são verdadeiros mentirosos, que não sabem de nada e ficam dando aí uma de... Vai lá. E por algumas vezes, lá no passado, eu sofri disso, da síndrome do sabe tudo. O cara não sabe o que é uma nitroglicerina e vai falar sobre efeitos químicos, a tabela periódica. Eu sou obrigado a saber de tudo? Claro que não, querido. É tão bom quando você aprende com alguém. Não somos obrigados a saber de tudo. Eu não sou Salomão. E olha que eu tenho algumas reservas, tá bom, com Salomão. Mas é coisa minha. Mas a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio. E eu quero crer na Bíblia, tá bom? Mas do que adiantou tanta sabedoria se ele não soube usá-la? A sabedoria sem experiência é uma tragédia anunciada. Tinha muita sabedoria, mas não tinha o temor do Senhor. Casou com mulheres que não eram de Israel, fez alianças com reis pagãos, terminou acendendo incenso para deuses estranhos. Adiantou ser tão rico e tão sábio sem experiência, não é? E muitas vezes nós temos a vergonha de dizermos eu não sei, querido. Às vezes não perguntamos para que ninguém descubra que a gente não sabe. Olha, porque se eu não sei, se eu estou ouvindo uma palestra e alguém fala uma palavra que eu não entendi, querido, o que significa isso? Entendeu? É louvável você, de uma forma educada, sem atrapalhar, mas sem perder,
Porque se alguém fala, como o Rui Barbosa falava, dou-te com esta bengala no centro da tua sinagoga, transformando as tuas cinzas encefálicas em massas cadavéricas. Puxa, na verdade, ele queria dizer, vou te arrebentar com essa bengala aqui, vou fazer com você uma coisa muito feia. Mas tem a forma de nós sermos bem polido e erudito na nossa fala, não é? Temos tantos substantivos, adjetivos, não é? Eu tenho estudado muito e muitas vezes a gente precisa ter uma linguagem bem polida, porque quem nos ouve às vezes são pessoas muito instruídas. Na tua plateia, na tua igreja, você tem um universitário, meu irmão. Não adianta você falar errado o que eles mangam de você. Não adianta o que você inventar, porque na Bíblia, no capítulo tal, versículo tal, olha, cadê? Isso aqui chama-se um smartphone. O dedo duro. Às vezes o cara está inventando uma coisa e o membro está lá, ó, na igreja, no Google, sabendo se aquilo que você está falando é verdade. Então, meu irmão, olha, faz atenção. Se você não sabe, pergunta, isso é louvável. Então, o meu conselho continua, aprenda a ser ignorante, entendendo que você não sabe tudo. Trocando no vocabulário mais a menos, aprenda que você não sabe tudo. É isso que eu quero te ensinar. O ignorante não tem vergonha em saber que não sabe. Tá? Veja, queridos, é o seguinte, tem pastores que não importa qual seja o assunto, eles sempre têm que dar uma opinião. Eles sempre têm uma opinião formada. Meu irmão, eu fujo, honestamente, eu não quero nem amizade com esse tipo de obreiro. Ele se mete onde não é chamado, ele tem que dar o pitaco dele. E olha que o cara tem a síndrome de Dunning-Kruger. Perguntaram para um obreiro, pastor, o que o senhor acha da lei da gravidade? Essa foi demais. Ele disse, é bem verdade que o Congresso Nacional Brasileiro tem que repensar esta lei que tem prejudicado muito os brasileiros. Pelo amor de Deus. Tem nada a ver com leis instituídas por uma casa de leis. São leis físicas da gravidade. O que sobe, cai. Darwin. Né? Mas só que o cara queria mostrar que sabia tudo, acabou derrapando na maionese. O que o senhor acha da lei da gravidade, pastor? O Congresso Nacional tem que repensar esta lei porque tem prejudicado muitos brasileiros. Ora, vai te catar, meu irmão, vai estudar. O pastor sabe tudo e acaba não sabendo nada. Quem é que entende de construção? Olha, a igreja já desabaram na cabeça de crentes, porque o pastor acha que ele é engenheiro. Ele sabe que a viga tem que passar ali, ele sabe quantos metros de ferro, ele sabe de tudo. Pode saber? Pode, mas se eu não sei, eu não vou me meter a fazer aquilo que eu não sei, meu irmão. Só porque eu sou pastor da igreja, chama o engenheiro. Tenha a responsabilidade com vidas, um dia a casa cai. Não, mas porque ele é o pastor da igreja, ele é o anjo da igreja, ele é ungido, ele tem que entender de construção. E acaba o barato saindo caro. Quem entende de pintura? É o pastor. Quem entende de equalizar o aparelho do som? Agora não, já, graças a Deus, as coisas estão mudando. Mas meu irmão tinha esse problema. Meu irmão era pastor, já está com o Senhor, mas ele
Mas, a bem da verdade, ele entendia assim. Mas entre você entender e ter um engenheiro responsável que assina para qualquer situação, você delegar responsabilidades. Quem entende do aparelho de som, de engenharia, tem até pastor médico, que nunca sentou no banco da faculdade, mas ensina a receitazinha de chá. Isso as irmãs do ciclo de oração são fantásticas para isso. As pagelanças evangélicas. Será que o pastor tem que saber tudo? Não, não tem. Será que isso é verdade? Será que nós precisamos ser ignorantes? E reconhecer que nós não sabemos tudo? Sim! Eu já falei que eu ignoro muitas coisas, eu não sei muitas coisas. Tenha uma postura de humildade, pergunte. E tem aqueles mais rançosos. Eu não vou aprender com esse menino, nasceu ontem. Eu sou experimentado, Beleza. Só que aquele menino dá um show. Um dia um pastor disse, eu não vou pedir para esse crente, era coisa de computação, gráfica de computador. Porque é um menino novo. Eu vou pagar um profissional. E ele foi lá, procurou um escritor, uma dessas casas que trabalha com design gráfico. Quem fez o trabalho? O menino novo da igreja, que ele trabalhava lá. Né? Siga o exemplo de Jesus. Exemplo da humildade. Eu aprender com esse bocó, o que ele tem para me ensinar? Jesus, sendo a sabedoria em pessoa, sabe o que ele fazia? Ele ia ao templo para ouvir os sacerdotes. Deus quer te ensinar alguma coisa. Quem não se dispõe a aprender com os outros, também não aprende de Deus. Você entendeu isso? Que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, eu tenho sabedoria e palavra de conhecimento e palavra de ciência para ajudar o meu colega numa dificuldade. A Bíblia diz que na multidão de conselhos tem sabedoria. Busque quem pode te ajudar. Ao invés de Salomão, não foi Salomão, acho que foi Salomão, me fugiu a ideia. Não, Jeroboão. Quando Salomão morreu, em vez dele buscar conselho com os sábios, ele foi buscar conselho com os jovens. A experiência está nos mais antigos. E eles deram um conselho terrível para o filho do Salomão, que o filho não aprendeu com o pai. Em Mateus capítulo 9, versículo 3, diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 11, 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 24, 32 diz: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Sabedoria popular, sabedoria empírica. Deuteronômio 11, 19. E ensinai aos vossos filhos, falando dela sentado em sua casa, aí andando pelo caminho, deitando e levantando-te. A Bíblia está cheia de direção para nós aprendermos uns com os outros. Sabe por quê, querido? Deus resiste aos soberbos. A nossa ignorância nos cega. Então, se você tem dificuldade em aprender com os outros, no meu dicionário, isso se chama-se soberba. A soberba é uma parede entre o homem e Deus, cega os olhos espirituais.
Como eu já disse, Deus não vai me ensinar aquilo que o meu irmão está pertinho de mim e já sabe. Dá para compreender isso? Faz sentido para você? É porque Deus não falou para mim primeiro. Ele não é obrigado a falar para você primeiro. Porque Deus quer te ensinar a humildade de aprender com o outro. Se eu me disponho a aprender com o meu irmão, então a luz virá através dele. Eu não vou consultar o meu pastor porque ele já está gaga, ele já está velho, mas lá tem a sabedoria, lá tem a vida com Deus. Aprenda com ele. Não é? A falsa humildade é pior do que a ignorância. O ignorante é humilde e tarde em posicionar-se. Enquanto os outros falam, ele apenas ouve, e ouve atentamente porque deseja aprender. Eu dirigi carro antes de ir para autoescola. Eu nunca fui para uma escola de datilografia. E olha, eu sou bom de teclado, viu? Porque eu aprendi vendo os outros fazerem. Então, esse é o aprendizado por vicariedade. Então, quando você aprende, você não depende, meu irmão. Tá certo? Aprenda para você não ficar refém de ninguém. Eu estava vendo se eu achava alguma coisa aqui, mas não achei. Deixa eu ligar aqui um pouco essa central que está me cozinhando aqui. Então, o ignorante não é o estúpido, tá? Nós já fizemos essa separação do que é estúpido e ignorante. Mas o ignorante, ele é humilde e tarde em posicionar-se, porque ele quer ter a certeza se aquilo que ele aprendeu é o correto. Enquanto os outros falam, ele aprende apenas e ouve atentamente, porque deseja aprender. Deus quer me ensinar e te ensinar o valor de ser ignorante. Amém, queridos? Até porque você vai ter para ensinar. Se você receber de alguém. O rio recebe e entrega para o oceano. Então, é muito importante que nós compreendamos o valor da gente saber que não sabe muita coisa. E quando você souber, a lei da didática diz que quanto mais você ensina, mais você se torna expert, mais você se torna uma assumidade naquele tema, naquele assunto. Eu tenho assuntos que eu faço questão de ensinar em escolas bíblicas de obreiro, porque quanto mais eu ensino, mais eu descubro coisas ali. Então eu não sou estanque. Tá bom, queridos? Esse foi o segundo princípio que todo obreiro precisa saber dentro desses 4 princípios. Nós já falamos sobre a importância de ficarmos ociosos. Não é de nós sermos, é de nós ficarmos. Ou estar ociosos. E a importância agora de saber que nós não sabemos muita coisa. Resumindo, aprendemos a sermos ignorantes. E termos a humildade de corrigir através do autoconhecimento ou do conhecimento de alguém que a gente beba na fonte. Tá bom, queridos? A gente vai ficando por aqui nesta parte dessa ministração, não é? E compartilha com alguém, fala do canal, Pastor Victor de Freitas, no YouTube.
ative o sininho, curte, compartilha, que se é bênção para você, com certeza também será para os seus colegas. Amém, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.